Olá, amadas, olá, amados. Hoje nós vamos estudar a quarta lei espiritual do sucesso, que é a lei do mínimo esforço. E é a lei do mínimo esforço que manifesta toda a natureza ao nosso entorno. Todos aqueles seres que estão profundamente conectados com a essência de suas vidas estão agindo conforme a lei do mínimo esforço. Observando a natureza, a gente se conecta profundamente com ela. Ninguém tem dúvidas ao ver uma bela árvore que ela simplesmente está manifestando sua mais pura essência. Ninguém tem dúvidas que a flor, ao desabrochar, está simplesmente seguindo seu fluxo. E essa lei é mais uma vez o ápice das 3 outras leis. Para eu agir conforme a lei do mínimo esforço, eu tenho que estar profundamente conectada com a minha potencialidade pura, com a minha capacidade de doar, de transbordar a minha essência. Eu tenho que estar profundamente conectada com o meu karma e com o meu dharma, com a minha capacidade de estar ali, presente, me manifestando em excelência, transcendendo todas as minhas dificuldades num mergulho profundo do meu eu. Essa quarta lei é a somatória das ações que nós já aprendemos nas semanas anteriores. Para manifestar a nossa essência, a gente tem que estar conectada com a facilidade e ter eliminado a nossa ansiedade de ser. Isso está profundamente ligado ao alto poder que conversamos na primeira lei. Quando eu estou mergulhada profundamente no meu eu, na minha essência, na minha conexão, quando eu descubro qual é a minha natureza intrínseca e com ela eu começo a agir de acordo com os meus parâmetros. E nós não somos ensinados a estar de acordo com a nossa natureza intrínseca. Nós somos ensinados a viver de acordo com uma série de padrões, de pessoas que deram certo ou conselhos para você dar certo. Poucas pessoas nos olham de forma inteira, em alma, e sugerem qual seria o nosso real caminho, de acordo com as nossas qualidades, com as nossas características, inclusive com as nossas dificuldades. Todos esses componentes são aqueles que nos marcam, aqueles que formam o nosso lugar único no mundo, que a gente já falou tantas vezes, que é a manifestação do nosso Dharma. Na primeira lei, existe a sugestão de nós entrarmos em contemplação com a natureza. E acredito que essa contemplação nos põe agora em profunda conexão com essa quarta lei. Porque a gente começa a entender como a natureza se entrega ao momento e à situação e deixa as coisas acontecerem. Chopra fala que o mínimo esforço acontece quando as nossas ações são motivadas pelo amor. Mas eu queria frisar aqui que amor é uma palavra que foi usada de muitas formas e às vezes indevidamente. Muitos associam o amor com posse, muitos associam o amor com controle. E não é esse o amor que ele fala. É o amor que desperta do espírito, que nos conecta com a nossa essência. É o amor que é a nossa bússola para o que a gente vai fazer ou não. É aquele amor que a gente aprendeu na terceira lei, que deixa o nosso corpo confortável ou não. Assim como a doação da segunda lei, que muitas vezes foi associada a um ato sacrificioso, pseudo-abnegado, com um possível ganho de bênçãos, com um toma lá da cá. Esse amor que manifesta a lei do mínimo esforço, ele está profundamente ligado ao nosso amor próprio, à nossa conexão com o nosso espírito, e não necessariamente a conexões externas. As conexões externas são resultado dessa conexão com o nosso espírito. É muito interessante observar como a gente desperdiça energia tentando ser algo, e esse ser está ligado profundamente ao nosso ego, à nossa necessidade de controle, de reconhecimento, conexões externas, de pertencimento. A gente perde uma energia enorme tentando nos justificar perante o mundo. E quando a gente abre mão de todo esse desperdício de energia, as coisas fluem com o mínimo esforço. Então não é uma conta mágica, é um abrir mão, é um estar em estado de profundo fluxo, um estado de honra às nossas tendências internas, aquela coisa que deixa o nosso corpo confortável, aquilo que faz acender no nosso painel interno a luz do amor. Esse movimento de se honrar, honrar sua história, honrar suas tendências, nos põe em estado de fluxo, economiza uma energia enorme, e isso faz com que as coisas se manifestem com o mínimo esforço. Até porque a gente vai ter uma sobra de energia que passa a ser recanalizada para os nossos projetos.
A lei do mínimo esforço possui 3 componentes básicos. São 3 grandes lições de vida também. A primeira é a aceitação. A aceitação é simplesmente assumir que tudo é como deve ser. Aceitar que as pessoas, as situações, os problemas, as dificuldades simplesmente são como devem ser. Particularmente acho que isso está profundamente ligado à lei do karma, como a gente já viu as 3 formas de lidar com o karma, inclusive com a transcendência. Claro que a aceitação não tem a ver com passividade, tem a ver com olhar claramente a situação no momento, aceitar como ela é, mas aí entra em ação o segundo componente, que é a responsabilidade. A minha responsabilidade passa a ser ter a melhor resposta para essa situação. É ter a noção que a realidade é uma questão de interpretação, que não faz diferença exatamente o que aconteceu, mas o que eu faço com o que aconteceu. Entender que dentro de todos os problemas há a semente de uma grande possibilidade. Entender que aquilo pode me conectar com o meu Dharma, pode me ajudar a transcender os meus karmas, pode me conectar com a minha potencialidade pura, pode ser um momento incrível de transbordamento. Então, quando eu me responsabilizo pela forma que eu vou reagir ao momento, eu começo a agir em mínimo esforço. Porque eu não vou perder meu tempo culpando ninguém. Eu não vou perder meu tempo lutando contra aquilo. Eu vou investir meu tempo em fazer com que aquilo seja mais uma peça do meu grande quebra-cabeça, mais um ponto da trama da minha vida, mais um passo da minha jornada. Entender que por trás de tudo há um significado oculto. E esse significado é mais um passo no seu aprendizado, na sua evolução. Por fim, o terceiro componente é a indefensibilidade. Uma palavrinha difícil. Mas é isso, né? A gente passa tanto tempo tentando se defender nossos pontos de vista, defender quem somos. Geramos um estado de agressividade tão grande perante a vida, achando que tudo é luta, e tudo isso leva muito a nossa energia. O mínimo esforço está diretamente ligado a um processo profundo de economia de energia, para investimento no que realmente importa. Quando eu paro de tentar me defender, eu diminuo, porque eliminar o ruído interno é para aqueles grandemente treinados, mas eu diminuo profundamente o meu ruído interno naquele momento. Eu consigo olhar com uma certa pureza a situação. E aí, somados à aceitação e a minha responsabilidade por estar manifestando a minha essência ali, eu consigo ter uma resposta mais tranquila. Eu consigo acionar aquele estado que a lei do karma fala, que é de perguntar para o meu corpo o que eu devo fazer, se aquilo me atende ou não me atende, se aquilo me faz feliz ou não, se é leve ou se é pesado. Me faz presente. E em presença, eu economizo muita energia. Acho que todos observamos as crianças e vem aquele fluxo absurdo de energia e nos perguntamos, ai meu Deus, onde tira essa bateria? Mas se você for pensar, em muitas situações elas estão aplicando todas essas leis. Elas estão profundamente conectadas consigo, não estão preocupadas em se defender ou não, elas estão vivendo em fluxo ali, aceitando as situações, aprendendo com elas. E o mínimo esforço é isso, é eliminar essas resistências. Essa é uma lei de todas as que eu li, pra mim é a mais difícil, a mais desafiante, mas é muito legal poder parar pra pensar o quanto a gente se perde da gente mesmo em pequenas coisas do dia a dia, o quanto a gente escuta os outros, valida os nossos processos pelos outros, para bem e para mal. Se as coisas são simplesmente como devem ser, eu já tirei metade da carga da situação, porque ela não vai se mudar por minha causa. Eu só tenho que reagir adequadamente ao que está acontecendo. Se eu atrair as pessoas que eu atraí, as situações que eu atraí, os sentimentos que eu atraí, como que eu pego tudo isso muito presentemente e coloco isso em ação, numa ação consistente, numa ação coerente, numa ação conectada comigo mesmo, não com o projeto que eu falei pro mundo que eu manifestaria. Tem uma frase que diz que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, e é isso. A gente faz inúmeras listas e promessas, só que o presente é diferente. E se eu fosse viver profundamente no presente, como que seria? Se eu só atentasse ao presente, se eu deixasse o passado para trás e esquecesse o futuro, porque ele ainda não chegou. Se eu fosse viver só o presente, como que eu reagiria para a situação que está acontecendo exatamente nesse momento? Então acho que são 3 grandes lições, 3 grandes reflexões para essa semana: aceitação, responsabilidade e indefensibilidade. São 3 golpes duros
a nossa conversinha do ego, né? Esse mimimi interno nosso, mas que podem trazer tanta leveza para nossa jornada, para o nosso caminho, que podem finalmente ajudar a gente a ser quem a gente veio para ser, a manifestar o nosso legado no mundo, a fazer com que finalmente a gente reconheça a paisagem do nosso caminho. É isso, amadas, amados. Essa é a minha leitura dessa semana. Vou compartilhar mais algumas coisas no grupo durante a semana, mas estou muito feliz. Chegamos à quarta lei, chegamos ao meio do caminho e muito feliz com esse projeto. Um abraço enorme a todas, a todos e vamos nos falando.